Capítulo 1696. Um brilho azul evanescente. Ela trouxera consigo uma força poderosa, mas a batalha terminou antes mesmo de começar. O Azuris Nois Quirin partiu para as profundezas de seu território com sua poderosa horda de feras nas costas. Mostrou gratidão efusiva quando Mubin-Jun deu seu aceno de aprovação. O Azuris Nois Quirin ficou tão feliz que foi às lágrimas e praticamente quebrou a cabeça enquanto se curvava repetidamente para Mubin-Jun. Depois de recuar uma certa distância, o Azuris Nois Quirin de repente ganhou velocidade enquanto praticamente lutava para ficar o mais longe possível de Mubin-Jun. Era como se tivesse medo de que ela mudasse de ideia. Já não tinha um único pingo de poder e dignidade condizente com seu status como um senhor das profundas bestas. A única coisa que restou em sua mente foi aquele terror profundo que poderia causar o colapso de sua vontade repetidas vezes, um medo tão terrível que garantiria que o Azuris Nois Quirin nunca mais pensasse em se rebelar novamente. Pensar que esta missão realmente terminou sem lâminas cruzadas e sem sangue derramado, disse Mutanzi alegremente. Assim como todo mundo, a pressão em seu coração desapareceu completamente no vento. Mubin-Jun olhou para longe e murmurou para si mesma: quem exatamente? Ela pediu ao Azuris Nois Quirin que lhe dissesse quem exatamente o empurrou para esse canto, mas o medo extremo no rosto do Azuris Nois Quirin era evidente para todos verem, pois negava freneticamente que existisse tal pessoa. Quando uma profunda besta do soberano divino demonstrava tal medo, era muito provável que tivesse entrado em contato com o poder imperioso de um mestre divino. Além disso, parecia que essa pessoa tinha sido extremamente cruel com o Azuris Nois Quirin, já que estava claramente assustado. Existem duas possibilidades, disse Mutanzi. O primeiro é o reino do deus lunar. Os olhos gelados de Mubin-Jun instantaneamente ficaram ainda mais glaciais. Ela disse com uma voz fria: não serão eles. Quando a Imperadora Divina Lunar anunciou publicamente que tinha uma dívida de gratidão com o Reino da Canção de Neve e alertou a todos para não nos atacar ou ofender, foi meramente para mostrar que ela não era uma pessoa ingrata. E, se ela realmente enviou alguém para nos ajudar com este assunto, ela já estaria clamando para anunciar isso para toda a região divina leste. Então tem que ser o reino do Deus Flamejante. Mutanzi espiou a expressão de Mubin-Jun com um único olhar enquanto soltava um suspiro suave. Todos no reino do Deus Chama e no reino da Canção de Neve sabiam há muito tempo que o rei do reino do Deus Chama, o Upoyun, estava apaixonado por Mu Feishui. Na realidade, contanto que Mu Feishui dissesse uma única palavra, o rei do reino do Deus Flamejante poderia facilmente suprimir o soberano de ambas as regiões, mesmo que eles se revoltassem ao mesmo tempo. Porém, favores eram coisas que ainda precisavam ser retribuídas. Além disso, todos estavam bem cientes de como o rei do reino do Deus Flamejante esperava que esses favores fossem retribuídos. Como resultado, nenhuma das respostas era a que Mubin-Jun queria ouvir: vamos voltar para a seita. Ela gritou esse comando antes de subir aos céus e voar de volta na direção de onde veio. Esta grande revolta de profundas bestas foi resolvida muito melhor do que ela poderia ter esperado, mas o coração de Mubin-Jun ainda estava inquieto. Depois que o exército de profundas bestas recuou para seus ninhos, os discípulos da seita da Fênix de Gelo Divino também partiram. Esta região de neve sem limites caiu em silêncio mais uma vez. Nos seus distantes, em um espaço onde ninguém se preocupou em olhar, uma luz azul fraca e gelada de repente brilhou no céu. Foi como o brilho de uma estrela cadente desapareceu num piscar de olhos, sem deixar rastros. Xiuyou saiu. Com o Imperador Yama andando à frente dela e os demônios Yama atrás dela, eles educadamente escoltaram Xiuyou para fora do distrito imperial de Yama e observaram atordoados voar para longe. Dentro do salão imperial, Yun-Shi era uma estátua imóvel e silenciosa. Ele fechou os olhos enquanto contemplava silenciosamente o que acabara de acontecer. Há pouco tempo, ele conectou sua aura à energia yin escura do mar de ossos das trevas eternas, enquanto Yan e Yan 3 usaram seus campos de energia para restringir o movimento de Xiuyou. O Imperador Yama e seus demônios Yama estavam todos à espreita do lado de fora do salão. Quando ele apontou um único dedo para Xiuyou, ele arrogantemente perguntou a ela como ela iria escapar dessa situação agora. Este sem dúvida foi um duelo entre Yun-Shi e Xiuyou, mas Xiuyou não apenas virou o jogo contra ele com sucesso, ele até foi completamente derrotado. Na verdade, seu coração e sua mente praticamente desabaram diante desse mestre que ele de repente recuperou.
Realmente não havia nada mais bonito neste mundo do que recuperar algo que você antes pensava estar perdido para sempre. Quanto mais dor e sofrimento causados pela sua perda, mais impactante será o seu retorno. Mesmo que ele tenha recuperado apenas uma parte do que havia perdido. Mesmo que tenha acontecido de uma maneira um tanto bizarra e inacreditável. Yun-Shi permaneceu quieto no lugar por um longo tempo e seu rosto recuperou sua impassividade habitual. Mas uma sensação ainda mais profunda de vazio tomou conta de seu coração, mesmo depois de ele ter conseguido se acalmar. Durante esses anos, ela realmente foi sua mestra. Esse era um ponto do qual ele não suspeitava. Mas o corpo de seu mestre era o de Mu Xuanyin e a vontade de seu mestre havia sido dominada por Mu Xuanyin. Quanto a Xiuyong, ela tinha uma identidade mais importante e completa e era como a rainha diabólica do norte. E Ling? Ele perguntou um tanto distraidamente, posso realmente continuar a tratá-la como mestre? Eu não sei. E Ling estava ainda menos equipado para responder uma pergunta que o próprio Yun-Shi não tinha resposta. Além disso, Ling não esteve ao lado de Yun-Shi durante os anos que passou com seu mestre, então ela não testemunhou os momentos mais importantes entre eles. Você acha que as palavras que ela disse eram verdadeiras? Yun-Shi perguntou, seus olhos desfocados e distantes. Agora havia outra emoção girando em seu coração. Além daquela sensação vazia de vazio, era uma profunda ansiedade e preocupação de que ele perderia algo que acabara de recuperar. Não permitirei que ninguém te machuque ou te decepcione. Qualquer um que te intimide, te machuque ou te traia, eu pagarei 10.000 vezes mais, não importa quem eles sejam. Tudo o que você deseja, todas as melhores coisas deste universo. Eu darei tudo para você, compensar, mesmo que eu tenha que tomá-las à força. Quando ele se lembrasse daquelas palavras que foram sussurradas em seu ouvido, ninguém mais seria capaz de acreditar que elas vieram da boca de Xiuyong. Assemelhava-se ao amor amoroso que uma mãe tinha por seu filho, mas ao mesmo tempo também se assemelhava à paixão sem fundo que uma mulher tinha pelo homem que amava. E nenhuma dessas duas emoções deveria existir dentro de Xiuyong. Porque ela era a rainha diabólica do norte, cujo poder diabólico reinava sobre toda a região, a imperadora do reino do saqueamento anímico, a mulher mais aterrorizante do universo. Não sei. E Ling balançou a cabeça novamente. Mas depois disso, ela sussurrou suavemente, mas tenho a sensação de que as palavras que ela disse ao mestre vieram direto de seu coração. Além disso, seu mestre sempre adorou o mestre assim, correto? E Ling disse suavemente. Yun-Shi. Isso mesmo, o mestre sempre adorou ele assim. Quando ele cometeu um erro tão grave da última vez, ele só recebeu uma dura repreensão quando ela o pegou. Depois disso, ela até gastou todo o seu tempo e esforço com ele e somente com ele. Os outros discípulos principais só foram autorizados a entrar no lago celestial subcongelante por um único dia, mas ele teve permissão para se banhar nele por um ano inteiro. Ela havia brigado com o soberano da espada por causa dele. Ela cortou o braço de Lu Guxie com raiva por causa de seu ataque furtivo contra ele. Ela até enfrentaria todos os imperadores divinos das 3 regiões divinas sozinha por causa dele. Esses pensamentos eram inteiramente de Mu Xuanyin. Mas quanto a Xiuyong, a outra face do mestre, ela poderia realmente fazer o que o mestre fez. Além disso, Ling continuou gentilmente, mesmo que ela não fosse a vontade dominante dentro do corpo de seu mestre, o mestre não deve ignorar nada. Ela experimentou e sentiu tudo o que Mu Xuanyin fez, então tudo o que o mestre passou com Mu Xuanyin também foi o que ela passou com Mu Xuanyin. Nem um pouquinho a menos. Se Mu Xuanyin pode amar o mestre tão profundamente, por que Xiuyong não pode fazer a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Yun-Shi balançou a cabeça quando ouviu as palavras de Ling, mas seus olhos ainda estavam embaçados pela dúvida e confusão. Ela subiu a escada passo a passo e passou de uma mulher mortal à rainha diabólica do norte, por sua própria força. Suas experiências, astúcia, e especialmente sua alma de imperadora diabólica não são coisas das quais Mu Xuanyin possa chegar perto. A experiência de Xuanyin comigo foi tudo para ela. Quanto a Xiuyong, era apenas uma pequena parte de sua alma. Então, como ela pode ser exatamente como Xuanyin? Porque ela realmente teria emoções tão profundas. Por mim, alguém que ela só conhecia através de uma parte independente de sua vontade. Yun-Shi não conseguiu se convencer completamente quando se tratava de Xiuyong e ninguém mais seria capaz de fazê-lo também. Afinal de contas,
Se Xiuyao podia ficar tão facilmente apaixonada por um homem, como ela poderia se tornar a rainha diabólica do reino do saqueamento anímico, alguém que estava acima do resto da região norte? Não consigo responder a pergunta do mestre, disse Ling suavemente. Assim como eu nunca consegui entender por que mestre Shenxi estava disposta a entregar seu corpo ao mestre. Ponto. Yunxi ficou chocado com essas palavras. No entanto, as palavras do mestre me fizeram lembrar de algo do passado. Eu já fiz essa pergunta ao mestre Shenxi, disse Ling enquanto começava a contar o passado. Naquela época eu perguntei isso ao mestre Shenxi. Não importa se é o seu cultivo ou status, o monarca dragão é a pessoa mais forte do universo. Ele tem uma posição tão elevada e está tão apaixonado por você, então por que o coração do mestre nunca foi tocado por ele nem um pouco? Será que o amor não existia no mundo do mestre? Mestre Shenxi me deu esta resposta. Não que não existisse amor em seu mundo. Pelo contrário, mesmo a mulher mais sem emoção nunca seria capaz de extinguir totalmente as brasas do desejo quando se tratava de algo lindo como o amor. No entanto, as mulheres estavam frequentemente mais dispostas a serem subjugadas por homens mais fortes do que elas. Quanto mais poderosa for uma mulher e mais elevada for a sua posição, maior será a probabilidade de isto se aplicar a elas. Se algum dia chegasse um dia em que um homem que fosse digno de sua paixão aparecesse em sua vida, ela poderia até escolher fazer uma proposta a essa pessoa ela mesma. Ponto. Yunxi ficou ligeiramente atordoado com essas palavras. Ele ficou surpreso que Shenxi tenha dado tal resposta. Naquela época, eu não conseguia entender a resposta que o mestre Shenxi me deu. Mas... Ling fez uma pausa enquanto sua voz ficava ainda mais suave. Acho que entendi agora. Existem muitas pessoas poderosas neste mundo, mas o mestre é a única pessoa verdadeiramente qualificada para estar como o mestre Shenxi. Você é o único que pode atender ao padrão dela neste universo, disse Ling. E a mesma coisa com Yan Qianying. Ela costumava ver todos os homens com desprezo, mesmo pessoas que eram tão fortes quanto o imperador divino do Mar Sul e tão apaixonadas quanto o lobo celestial Shizu não eram nada mais do que ferramentas aos olhos dela. No entanto, ela mudou muito depois de apenas alguns anos ao lado do mestre. Não, Xiuyao é diferente. Ela é uma raça diferente de qualquer um deles. Yunxi balançou a cabeça em desacordo quando ouviu a palavra de Ling. Xiuyao não é apenas boa em usar homens, ela também é mestre em manipular suas emoções. Ela experimentou muitos homens ao longo de sua longa vida e até mesmo o imperador divino do céu claro caiu em suas mãos. Como alguém como ela pode se apaixonar tão facilmente por outra pessoa? Como alguém como ela poderia se apaixonar tão completamente por outra pessoa? Embora Xiuyao tivesse a alma da imperadora diabólica, desde o início, ela estava sozinha e não tinha poder para apoiá-la. Assim, mesmo à medida que a sua força crescia, ela usou os homens para subir a escada do poder. Quando ela os conquistou, ela também ganhou lentamente o controle de seu poder e riqueza. Ela usou esse método para crescer lentamente cada vez mais poderosa à medida que passava de um reino estelar intermediário para um reino estelar superior e para um reino real. Quando ela finalmente conquistou o imperador divino do céu claro, ela usou alguns métodos verdadeiramente chocantes para capturar todo o reino divino do céu claro. Depois disso, ela lentamente transformou o reino divino do céu claro no reino do saqueamento anímico, um reino estelar que era leal somente a ela, antes de ascender ao trono. Não houve uma única mulher na história do reino dos deuses que pudesse se comparar a ela. Até mesmo a mulher mais infame do reino dos deuses, a deusa monarca Brahma Qianying, construiu sua reputação nas costas do reino divino do monarca Brahma. E Ling caiu em longo silêncio antes de dizer de repente, mestre, agora mesmo. Agora mesmo, quando Xiuyao abraçou você, descobri algo que era muito estranho. Yunxi, Xiuyao é virgem. Essas palavras deixaram Yunxi confuso. Ele deixou escapar, isso não é possível. Xiuyao confiou em seu fascínio encantador para escalar as alturas do poder. Ela havia enredado um homem após o outro para finalmente se tornar a rainha diabólica do norte. Isso era algo que todos na região divina norte sabiam. Na verdade, Qianying estava bem ciente desse fato antes, mesmo de dar um único passo para a região divina norte. Embora esteja em desacordo com o que sabemos, foi isso que senti. A voz de Ling era muito suave e gentil, mas não permitia discussões.
A raça dos espíritos da madeira foi criada pela deusa da criação da vida, Lisu. Eles eram a raça mais pura que você poderia encontrar neste universo. Eles eram extremamente sensíveis à maldade extremamente próximos de todas as coisas puras. A coisa mais pura dentro do corpo de uma mulher era seu yin vital, então Yiling seria capaz de sentir sua presença claramente se estivesse em contato próximo com uma mulher virgem. Yun-Shi congelou no lugar e não emitiu um único som por um longo tempo. Talvez a verdadeira Xiuyou não seja nada parecida com os rumores que dizem que ela é. Afinal, rumores são apenas rumores e muitas vezes não são confiáveis. Além disso, assim como o mestre sempre diz, compreender verdadeiramente alguém é uma coisa muito difícil de fazer. Mas será que o mestre realmente a entende? Yun-Shi fechou os olhos. Ele caiu em um longo silêncio que ninguém se atreveu a perturbar enquanto as engrenagens de sua mente giravam furiosamente. Capítulo 1697, Pico. Qianying. Quando Yun-Shi finalmente saiu do salão imperial, quase uma dúzia de horas haviam passado, mas Xian Tianxiao e os demônios Siama reunidos ainda estavam esperando por ele do lado de fora. No momento em que viram Yun-Shi emergir do salão, Yan e Yan 3 aceleraram para o lado de Yun-Shi tão rápido quanto um raio. Seu único medo era que um de seus descendentes de repente tivesse uma câmara cerebral e fizesse algo para ofender Yun-Shi. Yan Tianxiao deu um passo à frente e perguntou: será que houve uma mudança no plano do meu senhor para assumir o reino do saqueamento anímico? Yun-Shi nem se incomodou em responder essa pergunta. Em vez disso, ele perguntou com uma voz fria: como vão os preparativos para a cerimônia de coroação? Yan Tianxiao disse: já preparamos todos os cartões de convite e podemos começar a enviá-los para todos os reinos estelares a partir de amanhã. Quanto à cerimônia propriamente dita, não há mais necessidade disso. Yun-Shi o interrompeu no meio da frase. Mude o local da cerimônia escrita nos cartões de convite para o reino do saqueamento anímico. Decidiremos a data mais tarde. A cabeça de Yan Tianxiao se ergueu e o choque apareceu nos rostos de todos os Yamadevios atrás dele. Isso. Yan Tianxiao reformulou rapidamente as palavras que estava prestes a dizer antes de falar. Aconteceu algo imprevisto. A rainha diabólica está disposta a liderar o reino do saqueamento anímico sob sua bandeira depois do que você conversou com ela? E agora você tem o apoio dela para ser o senhor da região norte. Ele sabia que não havia como isso ter acontecido. Se Xiuyou fosse tão fácil de lidar, o reino do saqueamento anímico não seria o poder que é hoje. Correto, respondeu Yun-Shi. Esta resposta surpreendeu completamente o imperador Yama e os demônios Yama reunidos. Superou completamente suas expectativas e imaginação. Yan Tianxiao congelou por 2 respirações inteiras antes de suas sobrancelhas afundarem dramaticamente. Ele disse: meu senhor, você não conhece bem essa mulher, Xiuyou. Seu horror não é algo que a maioria das pessoas possa imaginar. Sua astúcia e os métodos que ela usa, especialmente quando se trata de encantar os homens, podem ser considerados incomparáveis neste universo. Sua ambição é ainda maior que sua astúcia. Ela definitivamente não se contentará em servir a outra pessoa. Não há como ela ter capitulado tão facilmente. Meu senhor não deve ser enredado por ela. Yun-Shi já havia se apoderado dos ancestrais Yama do reino Yama, legado e tábua de salvação, então eles não tiveram escolha senão se submeter. Mas não importava o quanto Yan Tianxiao pensasse, ele simplesmente não conseguia encontrar uma razão para Xiuyou se contentar em apoiar Yun-Shi como seu governante. HMPH, isso não é algo com que você deva se preocupar, disse Yun-Shi enquanto lançava um olhar aguçado em direção a Yan Tianxiao. Yan Tianxiao abaixou sua cabeça novamente. Ele de repente percebeu que outras pessoas também não seriam capazes de entender como o reino Yama, que esteve no topo por mais de 800.000 anos, se submeteu a Yun-Shi no espaço de um dia. Será que o reino do saqueamento anímico também foi forçado a se ajoelhar por algum poder ao qual não tinha esperança de resistir? Se esse fosse realmente o caso, então o homem à sua frente era simplesmente aterrorizante demais. Uma vez que esses pensamentos lhe ocorreram, o coração de Yan Tianxiao se encheu de pavor e sua já profunda apreensão e medo de Yun-Shi cresceram ainda mais. O reino da lua ardente está sob o controle completo da rainha diabólica, disse Yun-Shi calmamente. O reino do saqueamento anímico também decidiu me apoiar como governante da região norte. Em outras palavras, o reino do saqueamento anímico, o reino Yama e o reino da lua ardente estão todos dispostos a servir sob meu comando. Quanto ao resto deles,
Não demorará muito. As palavras de Yunshi abalaram os corações do Imperador Yama e dos demônios Yamae. Seus olhos começaram a tremer. Tudo estava acontecendo muito rápido. Foi tão rápido que quase parecia um sonho. Apenas um mês atrás, a região Divina Norte ainda estava sendo dominada pelos 3 reinos reais, mas agora que este curto mês passou, o reino da Lua Ardente caiu, o reino Yama se submeteu e o reino do saqueamento anímico dobrou os joelhos. Os 3 vastos reinos reais, 3 existências exaltadas que governavam o resto da região Divina Norte. Em apenas um curto mês, todos eles dobraram os joelhos para uma única pessoa com quase nenhuma ondulação. Não houve nenhuma luta importante ou guerra, longa e prolongada. Simplesmente aconteceu. Quão místico, quão aterrorizante. A maneira como eles consideravam Yunshi passou por uma mudança silenciosa, mas dramática. Agora que pensaram sobre isso, essas foram conquistas sem precedentes e chocantes para o mundo. Ninguém na região Divina Norte jamais havia alcançado ou sequer sonhado em alcançar tais coisas. No entanto, tudo parecia muito fácil para ele. Ele tinha apenas 30 e tantos anos e só estava na região Divina Norte há alguns anos insignificantes. Eles sentiram como se maremotos estivessem quebrando em seus corações enquanto seu respeito e medo em relação a Yunshi se aprofundavam dramaticamente. O já fraco desejo de se rebelar contra ele foi rapidamente extinto após essa constatação e nem mesmo um indício disso permaneceu. Conquistar os 3 reinos reais equivalia a conquistar toda a região Divina Norte. Como os 3 reinos reais dobraram os joelhos, não era nem mesmo uma questão de tempo para todos os outros reinos estelares. A queda do reino da Lua Ardente foi acidental, sua tentativa de subjugar o reino Yama foi excepcionalmente tranquila e a capitulação do reino do saqueamento anímico foi uma ocorrência onírica. Yunshi inicialmente estabeleceu um cronograma de 3 anos quando entrou em uma aliança com Xiuyong. Então ficou claro que mesmo ele mesmo não esperava que tudo acontecesse tão rapidamente. Parabenizamos Nosso Senhor. Em breve você completará um grande empreendimento que nunca foi realizado na história da região Divina Norte. O choque ainda reverberou no coração de Tianxiao quando ele rapidamente abaixou a cabeça. Na verdade, ele até começou a se alegrar muito com o fato de ter escolhido ajoelhar-se diante do homem à sua frente, esse homem que parecia transcender todo o seu conhecimento. Ele até abraçou seu comportamento deferente e respeitoso para com ele. Se ele tivesse escolhido lutar até a morte, nem sequer teria tido a chance de se arrepender de sua decisão. HMPH, que bando de pirralhos decepcionantes e ignorantes, Yone bufou de repente. Pensar que todos vocês realmente escolheram desafiar a escolha de seus veneráveis ancestrais no começo. Que absurdo. O constrangimento apareceu no rosto de Tianxiao quando ele disse apressadamente, o ancestral está certo. A sabedoria dos 3 veneráveis ancestrais brilha como uma tocha na escuridão, então é natural que nós, seus descendentes, empalideçamos em comparação a você. Deixe o reino do saqueamento anímico assumir os preparativos para a cerimônia de coroação. A figura diabólica de Xiuyao flutuou na mente de Yunshi espontaneamente. Ele sentiu seu coração acelerar inquieto e respirou silenciosamente algumas vezes para se acalmar. A partir de amanhã, todos os diabos, e fantasmas Yama deverão me seguir até o mar de ossos da escuridão eterna. O coração de Tianxiao deu um pulo e ele lutou contra o desejo de expressar sua alegria estática ao dizer, meu senhor pretende. Ei! Yunshi olhou para Yao e disse, contanto que você me mostre lealdade suficiente, não vou tratá-lo injustamente. Em breve completarei a transformação sombria de todos os Yama, Devils e Yama Ghosts, então espero que você não me decepcione no futuro. Tianxiao estava nas nuvens, e os Yama Devils reunidos acharam difícil conter sua excitação. Todos eles testemunharam claramente as mudanças milagrosas no corpo de Yao. Agora que esta bênção finalmente desceria sobre eles, eles mal conseguiam conter suas emoções. Obedecemos sinceramente aos comandos do nosso Senhor. Tianxiao e os Yama Devils gritaram enquanto se curvavam profundamente. Yunshi completou a transformação dos demônios Yama e dos fantasmas Yama no espaço de um único dia. Depois disso, ele permaneceu dentro do mar de ossos das trevas eternas e absorveu silenciosamente a energia primordial encontrada neste lugar. Enquanto isso, os próximos passos que ele daria estavam se formando, silenciosamente em sua cabeça. 10 dias depois, ele de repente abriu os olhos e partiu do mar de ossos das trevas eternas.
Seu corpo ficou embaçado e ele se viu no salão imperial num piscar de olhos. Yuan-Shi fez a profunda arca primordial encolhida aparecer com um único pensamento. Uma luz vermelha fraca brilhou e uma mulher de cabelos dourados com o corpo de Deus apareceu na frente dele, com o cabelo flutuando no ar. Era Qian Inger, que estava dentro da profunda arca primordial refinando a segunda pílula do mundo indomável. Sua aparição fez com que Yan e Yan 3, que estavam logo atrás de Yuan-Shi, franzissem a testa enquanto começavam a reunir secretamente sua energia. Porque o que acompanhou a aparição de Qian Inger foi a aura de um mestre divino de nível 10. Além dos 3, os únicos mestres divinos de nível 10 vivos na atual região divina norte eram o Imperador Yama, Yan-U, a Rainha Diabólica e as grandes bruxas gêmeas do reino do saqueamento anímico. Este desconhecido mestre divino de 10º nível sem dúvida os alarmou. Enquanto isso acontecia, os olhos de Qian Inger também se voltaram para eles no instante em que ela apareceu enquanto olhava para Yan 1 e Yan 3 com as sobrancelhas franzidas. Mestre divino nível 10. Os olhos de Yuan-Shi percorreram o corpo de Qian Inger. Para sua surpresa, ele realmente achou a ausência recente dela desconcertante. Mas sua voz permaneceu tão fria e indiferente como sempre. Você não me decepcionou. Os olhos de Qian Inger se voltaram de Yan 1 e Yan 3 para ele. Suas sobrancelhas douradas se uniram levemente, mas seus lindos olhos estavam calmos. Isso mesmo. Mestre divino nível 10. Embora eu ainda não tenha atingido meu pico anterior. Ela levantou a mão e mexeu os dedos delicados e delgados. Pode ser o suficiente para matar você. Como você ousa? Yan 3 imediatamente rugiu de raiva. Sua garota ultrajante. Você realmente se atreve a sair daqui. Yuan-Shi gritou com uma voz profunda. O pescoço de Yan 3 enrijeceu abruptamente e ele imediatamente engoliu as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. Ele então bateu em retirada em pânico junto com Yan-Oni. Velho Gui. Sua cabeça foi chutada por um burro. Yan-Oni deixou escapar irritação quando eles saíram do salão. Você acha que qualquer pessoa pode falar com um mestre dessa maneira? Eu simplesmente não conseguia tolerar ver alguém desrespeitar nosso mestre, disse Yan 3 com uma voz magoada. É por isso que eu sempre digo que você usa a bunda para pensar, você nunca aprende com seus erros. Yan disse. Se um homem é desrespeitoso com o mestre, você sai e o critica como bobo. Se for uma mulher, você precisa perguntar ao mestre antes de fazer qualquer coisa. Você entendeu? Yan 3 pensou sobre isso por um momento antes que uma expressão de iluminação finalmente surgisse em seu rosto. Ele bateu na própria testa. Entendo. Aqueles dois. Qian Inger examinou os arredores. A aura de escuridão claramente anormal neste lugar fez com que sua testa se enrugasse profundamente. Depois disso, ela rapidamente se lembrou de algo. Este poderia ser o reino, Yama. Isso mesmo. Enquanto Yuan-Shi respondia à pergunta de Qian Inger, um fragmento de alma se formou acima da ponta do seu dedo. Ele bateu um dedo entre os olhos dela. Qian Inger estava se concentrando em observar a área ao seu redor, então o toque não tão gentil de Yuan-Shi fez com que sua cabeça se inclinasse para trás. Ela olhou para Yuan-Shi antes de fechar os olhos dourados. Quando ela finalmente os abriu novamente, uma expressão de espanto apareceu em seus olhos. Os ancestrais Yama, o reino Yama, o cristal diabólico das trevas eternas, Tiangu, o reino do saqueamento anímico e Ruma. Grande cerimônia de coroação? Yuan-Shi não incluiu o que aconteceu com Xiuyou nas memórias que mostrou a Qian Inger. Afinal, até ele ainda estava tentando processar o que havia acontecido. Sua mente ficava atordoada toda vez que ele pensava nisso. Faz apenas um mês que não estou aqui, mas você realmente realizou tantas coisas. Os lindos olhos de Qian Inger estreitaram-se ligeiramente enquanto ela olhava para ele. Na verdade, nunca imaginei que você tivesse habilidades tão impressionantes de gerenciamento de tempo. Yuan-Shi. O que eu realmente não esperava, era que você pudesse torturar os 3 ancestrais Yamas sem sequer vacilar por 6 dias seguidos. Os olhos de Qian Inger ficaram ligeiramente encapuzados e emoções complexas surgiram em seu coração. Como seres de pura escuridão, ter a vida e a alma consumidas pela luz não é menos doloroso do que ser afligido pela marca de desejo de morte da alma de Brahma. Parece que aquelas pessoas que você odeia definitivamente se arrependerão de ter nascido no futuro. Eu também acho. Yuan-Shi soltou uma risada baixa e gelada.
Ele havia dito apenas algumas palavras, mas elas continham uma escuridão sinistra e sem limites. Os olhos de Qian e Inger tremeram levemente. Quando eles se uniram pela primeira vez na região Divina Norte, ela praticamente clamou para que Yanxi se tornasse frio e cruel, para se tornar alguém que faria qualquer coisa por vingança. Mas agora que ela ouviu o que Yanxi acabara de dizer, ela não sentiu satisfação ao ver seu crescimento. Em vez disso, ela realmente se sentiu um pouco desconfortável. Acontece que você não me apressou para refinar o segundo Untamei de um ouro pelete porque precisava urgentemente de energia. Seu verdadeiro objetivo era vir sozinho para o reino Yama, disse ela com um bufo frio. Por quê? Você achou que eu iria atrapalhar? Yanxi respondeu, sem você por perto, minha viagem ao reino Yama foi muito boa. Qian Inger de repente deu uma risadinha quando um sorriso misterioso cruzou seu rosto. Falando nisso, descobri algo por coincidência quando estava na profunda arca primordial. A testa de Yanxi franziu levemente. Se foi algo que Qian Inger mencionou deliberadamente, não poderia ser algo comum. A profunda arca primordial pertencia ao clã do Deus Espírito da Espada, o clã em que Inger residia durante a Era Primordial. Poderia ser algo que eles deixaram para trás? Qian Inger estendeu a mão em direção a Yanxi enquanto desenrolava lentamente os dedos. Então, seus dedos dispararam para frente e sacudiram o nariz de Yanxi com muita força. Ponto de exclamação número %. Yanxi cambaleou para trás, sua mão cobrindo o nariz. Você me cutucou na testa agora há pouco, então agora estamos quites. Qian Inger disse enquanto cruzava os braços de Jade sobre o peito macio e amplo. Ela virou o rosto para o lado e se recusou a olhar para ele. Yanxi estendeu com raiva a mão que cobria seu nariz enquanto dizia em uma voz profunda, Qian Ying. Não esqueça que eu sou sua ferramenta, certo? Nunca ousei esquecer isso. Os lábios cereja de Qian Inger se separaram quando ela respondeu com uma voz lânguida e indolente. No entanto, você acabou de jogar outra pílula do mundo indomável nesta sua ferramenta, então agora ela é ainda mais útil e valiosa do que costumava ser. Então é melhor você tratar isso com cuidado. Caso contrário, seria uma pena se você o quebrasse acidentalmente porque teve um ataque desnecessário. O rosto de Yanxi se contorceu furiosamente. Porque de repente ele não sabia bem como responder a ela. Entre no mar de ossos da escuridão eterna comigo. Ele gritou com raiva antes de sair do corredor. Capítulo 1698. Mudanças silenciosas e invisíveis. Qian Inger seguiu atrás de Yanxi, enquanto eles se aventuravam em direção ao mar de ossos da escuridão eterna. Qian Inger parou de falar, como se estivesse focada em digerir a notícia que o fragmento de alma de Yanxi havia transmitido a ela. Por que você não me perguntou sobre o que aconteceu com o reino do saqueamento anímico? Yanxi perguntou de repente. Qian Inger levantou a cabeça e respondeu à pergunta de Yanxi, com outra pergunta. Por que preciso perguntar sobre isso? Quando ele viu a expressão no rosto de Qian Inger, a testa de Yanxi franziu. Então você está dizendo que não acha? Em outras palavras, você está convencido de que Xiuyou não nos apunhalou pelas costas durante o caso no reino da Lua Ardente? Claro. Qian Inger deu uma resposta curta e direta. Yanxi caiu em um curto período de silêncio antes de falar. Por que você acha que ela não fez isso? E por que você tem tanta certeza da sua resposta? Tudo o que aconteceu naquele dia, incluindo o aparecimento estranhamente oportuno do navio de guerra Souski, grita que ela estava por trás de tudo. Ele havia destruído Fendaojun no reino da Lua Ardente naquele dia. Xiuyou apareceu com o navio de guerra Souski. Depois disso ele zombou dela friamente antes de desmaiar. Quando ele acordou novamente, a enorme quantidade de raiva e alarme em seu coração o levou a imediatamente conduzir Qian Inger na profunda arca primordial para que ela pudesse refinar a segunda pílula do mundo indomável. Ele então foi imediatamente para o reino Yama. Naturalmente, ele não sabia o que havia acontecido entre Xiuyou e Qian Inger quando ele estava inconsciente. Eu tenho meu próprio jeito de julgar as coisas, disse Qian Inger. Já que você tinha alguma base para seu julgamento, então por que não me contou? A voz de Yanxi ficou rígida. Eu não tinha nenhuma base sólida ou evidência. Este foi um julgamento que fiz com base nos meus instintos e na linguagem corporal de Xiuyou. Quando Xiuyou agarrou enquanto ela desmaiava no reino da Lua Ardente, sua aura trêmula e o choque que sentiu no instante em que a pegou não eram coisas que pudessem ser falsificadas. Isso se somava às palavras que Xiuyou disse a ela mais tarde,
Palavras que perturbaram profundamente seu coração. Além disso, se Xiao não conseguisse sequer dissipar todas as suas dúvidas e fazer com que você a ouvisse obedientemente, então o título dela como Rainha Diabólica teria sido em vão, disse Qian Yinger sem pressa. Ao mesmo tempo, ela estava ansiosa pela reação de Yunxi. Yunxi não sabia como responder a isso. Como esperado, disse Qian Yinger enquanto seus lábios de jade se curvavam em um pequeno sorriso, sem mim por perto, você não foi capaz nem de se defender de seus ataques. Mais simples. Na verdade, você provavelmente nem perceberia que ela estava comendo você vivo até que tudo acabasse. Ei! Yunxi riu zombeteiramente. Você é tão incrível, não é? Mas você sabe, ainda posso brincar com você como quiser. Ela costumava encarar Yunxi com olhos gelados quando ele a intimidava com suas palavras zombeteiras, mas ela não parecia nem um pouco enfurecida desta vez. Em vez disso, suas sobrancelhas arquearam enquanto seus olhos dourados se estreitaram ligeiramente. Ela respondeu com uma voz doce e suave. Tem certeza de que ainda pode brincar comigo como quiser? Os olhos escuros de Yunxi também se estreitaram. Qianying, você está se tornando cada vez mais desobediente. Não pode ser que você pense que pode escapar da palma das minhas mãos agora que se tornou um mestre divino de nível 10 mais uma vez, não é? Eu realmente tenho o poder e as qualificações para ser um pouco desobediente. Você me deu o poder, mas eu sempre tive as qualificações. Qianying deu um sorriso que não era um sorriso enquanto avançava para caminhar ao lado de Yunxi. Ela olhou para longe enquanto continuava. Quando vim pela primeira vez para a região divina, norte, a vingança era minha única razão de viver. Eu nem hesitei em me tornar seu escravo para atingir esse objetivo. Mas as pessoas realmente mudam. Para o meu eu atual, embora a vingança ainda seja importante, não é tão importante quanto era antes. Qianying sorriu docemente para Yunxi antes de continuar. Então, quando uma ferramenta não depende completamente de seu mestre, há momentos em que ela fugirá. E, agora que suas asas endureceram, suas palavras ficaram muito mais ousadas, respondeu Yunxi com uma voz fria. Qianying virou seu rosto de jade em direção a ele, ondulações aparecendo em seus olhos claros e brilhantes. Você está começando a se arrepender de não ter plantado aquela marca de escravo em mim quando teve a chance. Não, de jeito nenhum. As sobrancelhas de Yunxi afundaram enquanto um sorriso malicioso brincava em seus lábios. É muito mais interessante brincar com uma deusa que vai lutar e resistir, não é? Ele podia sentir que Qianying havia mudado sutilmente. Esta mudança não foi provocada pela força que ela ganhou após refinar o segundo Untamei de um Orupelete. Pelo contrário. Foi uma mudança que ocorreu após aquele incidente no Reino da Lua Ardente. Ele foi incapaz de esquecer a cena do corpo dela se enrolando em um canto daquele profundo e escuro navio de guerra enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Contudo, não foi apenas Qianying quem mudou. Até mesmo seu coração passou por uma mudança bizarra naquele dia. De repente, ele sentiu que poderia querer continuar vivendo mesmo depois de ter completado sua vingança. Porque agora havia algo mais que ele precisava fazer além de se vingar. Algo que ele realmente estava disposto a fazer também. Contra seu sarcasmo humilhante, Qianying franziu levemente os lábios. Em vez de responder, ela fez um anúncio repentino. Quando você estava inconsciente, tomei uma decisão em seu nome. Yunxi. Se você se tornar imperador no futuro, tomará Xiao como sua imperatriz. Qianying disse de uma maneira incrivelmente suave. Yunxi ficou chocado com essas palavras. Mas depois disso, ele zombou e disse, essas decisões não cabem a você. Você não quer ouvir o motivo primeiro? Qianying respondeu. Ela continuou sem sequer esperar que Yunxi dissesse sim. Se você pretende se tornar o verdadeiro imperador do norte em um curto espaço de tempo, a grande cerimônia de coroação é apenas o primeiro passo que você deve dar. Quanto a como organizar e controlar o poder da região divina norte no menor tempo possível. Xiao é muito mais adequado para esta tarefa do que você, do que qualquer outra pessoa, na verdade. Seja sua compreensão da região divina norte, sua habilidade de manipular os outros, ou o poder diabólico que ela acumulou na região divina norte, ela supera você em todos esses aspectos. A próxima coisa que você precisa fazer é aumentar rapidamente seu próprio cultivo enquanto concede a bênção sombria da calamidade eterna das trevas ao maior número possível de profundos praticantes das trevas. Depois de se tornar imperador,
Você precisará unir rapidamente os corações da região divina norte e reunir suas forças. Você também precisará equilibrar como a região funcionará sob um único governante, agora que todos os 3 reinos reais se submeteram a você. Como o prazo que você estabeleceu para sua vingança contra as 3 regiões divinas é tão curto, você só pode se concentrar em 2 coisas. Aumentando sua própria força e usando a calamidade eterna das trevas para aumentar a força de nossas forças. A pessoa mais adequada para lidar com todo o resto é precisamente Xiuyong. Se ela for sua imperatriz, tudo será muito mais simples e direto. No longo prazo, continuou Qian Yinger sem dar a Yunxi a chance de intervir. Se você realmente cumprir seu desejo de pisotear as 3 regiões divinas no futuro, se você se tornou alguém que superou o monarca dragão como tal, o novo governante do reino dos deuses e do caos primordial, você ainda precisaria de alguém capaz de ajudá-lo, porque você é totalmente incapaz de administrar ou estabelecer um reino dos deuses que teria sido lançado no caos completo. Yunxi Xiuyong, no entanto, é definitivamente capaz disso. Os olhos de Qian Yinger ficaram focados. Isso é algo que ela sempre aspirou. Ela, definitivamente terá um desempenho muito melhor do que você pode imaginar e a única coisa que você precisará fazer é colher os frutos do esforço de outra pessoa. Yunxi olhou para Qian Yinger por um bom tempo. Ele finalmente falou em voz baixa. Você parece ter tido algumas conversas profundas com ela. Eu não tinha permissão para fazer isso. Qian Yinger não negou suas palavras. Suas delicadas sobrancelhas de repente se inclinaram quando ela disse: então o que aconteceu entre você e ela durante o tempo em que estive escondido na profunda arca primordial? Uma luz não natural brilhou nos olhos de Yunxi. Por que você faz essa pergunta? O estranho brilho que brilhou em seus olhos confirmou a avaliação de Qian Yinger sobre a situação. Ela falou de maneira lenta enunciada, porque a maneira como você fala sobre ela agora é muito diferente de antes. Yunxi evitou o olhar de Qian Yinger. Ele olhou para a entrada do mar de ossos das trevas eternas e disse com uma voz fria: não preciso de nenhuma imperatriz. Esta chamada coroação serve apenas para tornar as coisas ainda mais convenientes. Você vai precisar de disse Qian Yinger com uma voz calma. Além do mais, é apenas um título que tornará as coisas ainda mais convenientes. Se até eu posso aceitar isso, então o que você precisa? Os lábios de Qian Yinger congelaram no momento em que essas palavras saíram de sua boca e a expressão em seus olhos ficou desordenada. Yunxi virou-se para ela como esperado e deu uma risada fria e sem graça. Até você pode aceitar isso. Parece que você está sacrificando ainda mais do que eu. Como ferramenta, não pode ser que você tenha confundido sua própria posição por acidente, certo? Qian Yinger o ignorou e disse com uma voz ainda mais dura: você precisa me ouvir em relação a esse assunto. Ridículo, Yunxi respondeu com um bufo frio. Ainda há tempo suficiente. A voz de Qian Yinger ficou mais gentil e seus olhos ficaram lânguidos. Eu tenho minhas maneiras de fazer você me ouvir. Yang e Yan 3 estavam escutando a conversa enquanto seguiam. Seus corpos tremiam, pois estavam preocupados com a possibilidade de serem silenciados para sempre. Eu conheço um segredo sobre Xiuyong. Você pode estar muito interessado nisso. Os lábios de Qian Yinger se curvaram em um pequeno sorriso e seu olhar era furtivo misterioso. Yunxi disse: fale. Ela ainda tem seu yin vital. Yunxi. Eu sei que parece muito absurdo, mas... Quando ela percebeu que Yunxi não estava nem um pouco surpreso com sua revelação, seus lindos olhos brilharam. Você já sabia disso? Como você ficou sabendo disso? Yunxi perguntou. Isso é algo que eu deveria estar perguntando a você. Qian Yinger se virou, enquanto esticava seu lindo pescoço para a frente. Seus olhos perfuraram os de Yunxi como se fossem brocas. Não admira. Será que você já dormiu com ela? Obrigado. A cabeça de Yan 3 colidiu com a parte de trás do crânio de Yan. Não, Qian Yinger corrigiu-se imediatamente. Como eu não estava por perto, você aproveitou a oportunidade para dormir com Xiuyong. ! Número por cento. O canto da boca de Yunxi se contraiu. Neste momento, 2 figuras apareceram de repente na entrada do mar de ossos das trevas eternas. Yan 2 e Tiangu. Comparado a quando eles conseguiram forçar a herança em seu corpo, a aura Yama Devil de Tiangu estava muito mais estável agora.
Isso se deveu em grande parte à sua estadia no Mar de Ossos das Trevas Eternas e a ajuda de Yan-2 em ajudá-lo a se fundir com seu poder. A profunda luz negra que pertencia aos demônios Siama também brilhava em seus olhos. Ele foi a primeira pessoa na história da região Divina Norte a herdar com sucesso o poder do Diabo Yama sem ter a linhagem sanguínea necessária. Contudo, de acordo com as próprias palavras de Yunshi, mesmo tendo herdado o poder de um Diabo Yama, ele não era um deles. Ele não estava vinculado da mesma forma que os outros demônios Yama e também não precisava jurar lealdade ao reino Yama. Quando Tiangu viu Yunshi, seu corpo parou e ele imediatamente caiu de joelhos. Tiangu cumprimenta meu senhor. Parece que sua fusão com o poder do Diabo Yama está indo muito bem, disse Yunshi com um aceno de satisfação. A profunda energia das trevas de Tiangu se estabilizou em torno do 8º nível, do reino do Mestre Divino. Mesmo que ele não tivesse tempo suficiente para aumentar sua compatibilidade com o poder do Diabo Yama e alcançar o 9º nível antes de atacarem as 3 regiões divinas, ainda era um mundo de diferença desde quando ele tinha acabado de ser um soberano divino de nível 7. Agradeço ao meu senhor e ao Senhor Yan por me ajudarem a ter sucesso, disse Tiangu enquanto inclinava a cabeça. Yunshi notou que Tiangu não parecia mais tão confuso e atordoado como quando chegou aqui. O Tiangu que emergiu do Mar de Ossos das Trevas Eternas parecia tão afiado e resistente quanto uma boa espada. Tiangu, responda a esta minha pergunta, disse Yunshi. Como você chegou a essas convicções? Na verdade, ele estava bastante curioso sobre isso. Ele nasceu com um status tão elevado e sua auréola de brilho era cegante, mas ele escolheu se chamar de Gu e a convicção de mudar as circunstâncias da região Divina Norte ardia em seus ossos. Por causa do ódio, respondeu Tiangu. Ele levantou a cabeça para olhar para Yunshi enquanto sua voz se tornava grave. A mulher que eu mais amei morreu nas disputas incessantes por poder e território que tem atormentado a região Divina Norte desde o seu início. E essas coisas nunca mudarão. A menos que possamos escapar do destino de ficarmos trancados nesta jaula. Então é assim. Yunshi riu. Não é à toa que pensei ter sentido algo familiar em você quando nos conhecemos. Os olhos de Tiangu se arregalaram com essas palavras. Retorne ao reino do céu imperial, disse Yunshi. Não vai demorar muito agora. O dia pelo qual você tem sede está bem na sua frente, então você definitivamente não deve desperdiçar a influência que acumulou meticulosamente ao longo dos anos. Tiangu respirou fundo antes de dizer com voz solene, Gu entende. Tiangu saiu, mas Yan-2 permaneceu onde estava. Uma herança forçada. A calamidade eterna das trevas tinha tal habilidade. Qian Yinger disse, enquanto olhava para Tiangu que estava partindo. Não foi inteiramente obra da calamidade eterna das trevas, respondeu Yunshi. Mas o que eu realmente quero saber é quais são os efeitos colaterais dessa herança forçada. Qian Yinger perguntou enquanto olhava para o lado. Se não houvesse efeitos colaterais negativos, Yunshi definitivamente teria usado isso nela primeiro, em vez de desperdiçá-lo em outra pessoa. Você perderá 70% de sua vida útil, respondeu Yunshi calmamente. Além disso, depois que ele morrer, o poder de origem se dissipará, para nunca mais retornar. Oh! Choque e espanto coloriram o rosto de Qian Yinger. Ele realmente não se opôs. Essa também foi a razão pela qual eu o escolhi, disse Yunshi com uma voz profunda. Estou bem ciente de quão terrível pode ser a obsessão. Ele não apenas não teria objeções, como também aumentaria sua obsessão. Afinal, como ele já pagou um preço tão alto para obter esse poder, isso apenas aumentará seu desejo de exercer a realização de seus sonhos e desejos. Qian Yinger olhou silenciosamente para Yunshi e seus olhos ficaram embaçados. Eu acho que seria melhor para você preservar os 2 poderes de origem diabólica do reino da lua ardente que você tem com você. Contanto que você o controle e siga as suas regras de herança, você possuirá um poder que nunca desaparecerá. É simplesmente um desperdício forçar uma herança a alguém e fazê-la dissipar-se para sempre depois disso. Yunshi concordou. Receio que também não seremos capazes de encontrar um segundo Tiangu nesta região Divina Norte. Vamos. Ele agarrou a mão de Qian Yinger e voou direto para o Mar de Ossos da Escuridão Eterna. Assim que os 3 ancestrais Yama estavam prestes a segui-los, um grito os fez cambalear para trás. Vocês 3 devem ficar de guarda do lado de fora e selá-lo com a barreira. Ninguém está autorizado a entrar. Capítulo 1699. Yunshi sobe ao trono. Neste dia,
Um cartão de convite de aparência intimidante foi entregue em toda a ainda agitada região Divina Norte, provocando ondas ainda maiores na região. Esses cartões de convite foram entregues pessoalmente por pessoas de um dos 3 reinos reais e foram enviados a todos os reis dos reinos e seitas centrais dos reinos estelares superiores e intermediários. Houve até alguns cartões de convite enviados para os reinos estelares inferiores mais importantes. Além disso, um cartão de convite de um reino real nunca foi apenas um convite. Foi, na realidade, um decreto imperial que não poderia ser desafiado. Se eles recusassem um convite de outro reino estelar, isso significaria, na pior das hipóteses, que eles não lhes mostrariam nenhum rosto. Mas nenhum deles ousaria rejeitar um convite enviado a eles por um dos reinos reais, a menos que estivessem cansados de viver, é claro. Era bastante comum um reino real da região Divina Norte enviar tantos convites. Eles fariam isso toda vez que um novo imperador fosse coroado. No entanto, este cartão de convite foi enviado em nome de todos os 3 reinos reais. As palavras "convidamos todos os reis a virem cumprimentar nosso novo governante" continham um poder transcendente que os abalou profundamente. O significado contido nessas palavras era ainda mais chocante do que o poder que emanava delas. Eles causaram ondas enormes nos corações de todos os reis de reino da região Divina Norte. Os 3 reinos reais estavam declarando conjuntamente que tinham um novo governante. Os 3 reinos reais estavam nomeando conjuntamente um novo governante. Um novo governante que estava acima dos 3 reinos reais. Isso era algo sem precedentes na região Divina Norte, uma noção que nunca havia passado pela cabeça de nenhum deles. Yuan-Shi. Este nome se espalhou rapidamente pelos altos escalões da região Divina Norte desde que ele apareceu na Assembleia Soberana Celestial organizada pelo Reino do Céu Imperial. O Reino da Lua Ardente caiu no espaço de um único dia. A notícia de que Yuan-Shi herdou legado de uma imperadora diabólica e poderia liberar o poder de um deus verdadeiro percorreu a região Divina Norte como um raio celestial. E Xiuyou naturalmente também era quem estava orquestrando tudo nos bastidores. Xiuyou já havia começado a campanha para Yuan-Shi desde o início, fazendo com que seu nome, que era bastante novo na região Divina Norte, colidisse nas mentes de todas as potências da região Divina Norte. Mas este convite e grande cerimônia ainda foram demasiado repentinos, demasiado chocantes. Tanto é verdade que todos esses senhores sábios e experientes ficaram pasmos com a notícia. Em meio ao choque, todos esses governantes começaram a sentir que algo incrível estava acontecendo. O evento seria realizado daqui a um mês. A localização? Região sagrada do reino, do saqueamento anímico. O reino da Lua Ardente inicialmente se submeteu por 3 razões. O poder divino que Yuan-Shi exibiu quando destruiu Fendaojun em um único instante, as palavras diabólicas e sedutoras de Xiuyou e a transformação das bruxas. Mas não havia dúvida de que essa intimidação e a persuasão de Xiuyou iriam se desgastar lentamente com o passar do tempo, então ela teria que continuar a suprimir quaisquer ideias perigosas que o reino da Lua Ardente pudesse ter. No entanto, uma vez que o reino da Lua Ardente viu que o reino Yama também havia capitulado, eles perderam todo o desejo de se rebelar. Além disso, uma vez que Yuan-Shi concedeu sua benção sombria sobre eles, os comensais da lua restante sentiram seus corpos passarem por uma transformação milagrosa, uma que eles nunca ousaram sonhar. Todos eles estavam cheios de alegria e transbordavam de gratidão. Não existia lealdade imerecida neste mundo. Era exatamente como os conceitos por trás da cenoura e do pau. Ele havia mostrado o suficiente do seu bastão e lhes deu muitas mordidas na cenoura. Na verdade, até mesmo seus legados e linhas de vida estavam em suas mãos, fosse a Lua Ardente ou o Reino Yama. A grande cerimônia de coroação de Yuan-Shi já estava sendo preparada com muito alarde dentro da região sagrada do saqueamento anímico. O Reino Yama e o Reino da Lua Ardente também estiveram envolvidos. Quando Yuan-Shi selecionou a região sagrada do saqueamento anímico como local, ela enviou um sinal alto e claro para os outros 2 reinos. Durante esses tempos turbulentos para a região Divina Norte, ironicamente, o homem responsável por tudo isso estava atualmente desocupado e relaxado. A força de Qianlingir não foi a única coisa que foi grandemente impulsionada pela segunda pelota do mundo indomável. Sua fusão com o sangue da imperadora diabólica também progrediu muito. Para Yuan-Shi, ela agora havia se tornado uma incubadora de cultivo duplo ainda mais excelente. Depois de ter puxado Qianlingir para o mar de ossos da escuridão eterna,
Ele pegou emprestada a energia demoníaca primordial para cultivar incansavelmente e duplamente com ela dia e noite. No curto espaço de meio mês, a profunda força de Qianlingir, que havia passado por uma transformação completa, era muito mais sólida e estável. O domínio de Yunshi sobre a calamidade eterna das trevas também deu um grande salto durante esse tempo. Mesmo que ele ainda permanecesse nos estágios intermediários de dominá-lo, sua capacidade de controlá-lo e usá-lo subiu vários marcadores. No passado, ele ainda precisaria se concentrar um pouco quando estivesse ajudando os profundos praticantes das trevas a passarem por seu renascimento sombrio. Se uma força externa ou resistência interna interferisse no processo, isso faria com que ele falhasse. Mas ele poderia basicamente realizar essa bênção sombria com um único pensamento agora. Porém, o mais importante foi que foi muito mais fácil para ele transformar grandes quantidades de pessoas. O mar de ossos da escuridão eterna era sem dúvida o melhor lugar para Yunshi e Qianlingir cultivarem. O nível da energia Yin primordial naquele local era extremamente alto, e a energia em ser extremamente densa. Nenhum outro lugar neste universo poderia se comparar a ele. Dentro da região sagrada do reino do saqueamento anímico, no céu da alma, Yunshi sentou no chão de pernas cruzadas. Seus olhos estavam fechados e nenhuma aura irradiava de seu corpo. Ele passou as últimas semanas cultivando em dupla com Qianlingir dentro do mar de ossos das trevas eternas. Então seu cultivo e seu domínio da calamidade eterna das trevas cresceram aos trancos e barrancos. Mesmo assim, por mais que tentasse, não conseguiu acessar o próximo nível da lei do nada. Parecia que ele realmente havia atingido o limite neste momento e, talvez, isso seria o máximo que ele compreenderia a lei. Porque com a partida da imperadora diabólica punidora dos céus, não havia como um mundo completo. O manual desafiador do céu apareceria no universo. No entanto, embora ele só pudesse acessar e manipular a forma mais fraca da lei do nada, ainda era um poder bizarro que transcendia facilmente todo o conhecimento deste universo. Qianlingir estava nas fronteiras do céu da alma. Seu cabelo e saia flutuavam no ar enquanto uma brisa suave passava por ela e ela parecia uma imortal que transcendia o reino mortal. Yunshi normalmente passaria horas nesse estado, então ela se acostumou com isso. Os três reinos reais se uniram sob uma única bandeira e a cerimônia de coroação está próxima. Isso levou muito menos tempo do que esperávamos originalmente. Além disso, tudo correu de forma inimaginavelmente tranquila. Qianlingir parecia estar conversando com Yunshi, mas ela também parecia estar falando sozinha. Deveríamos dizer que o poder do Deus maligno e a calamidade eterna das trevas são simplesmente poderosos demais, ou tudo aconteceu de acordo com a vontade dos céus. Era verdade. Tudo aconteceu muito rápido, muito facilmente. Qianlingir estava profundamente consciente de quão forte era um reino real. Eles definitivamente tiveram que começar formando uma aliança com o reino do saqueamento anímico, mas essa aliança aconteceu muito bem. Depois disso, o reino Yama foi originalmente o maior e mais difícil obstáculo para eles superarem. Como poderia a reputação deles como o reino real que ascendeu ao auge da região divina norte nos últimos 800.000 anos ser uma mentira? Mesmo que eles conseguissem conquistar facilmente o reino da lua ardente primeiro, conquistar o reino Yama teria sido uma luta longa e amarga. No entanto, na mais cruel das ironias, foi precisamente por causa da existência do mar de ossos das trevas eternas, uma grande razão para sua ascensão em primeiro lugar, que eles foram forçados a se render sem lutar. Seus guardiões mais fortes se tornaram até mesmo três cães poderosos e leais que serviram Yunshi como seu mestre. O reino da lua ardente era o reino real mais fraco, mas seus profundos recursos e poderoso núcleo de força não deveriam ser subestimados. Se Fendaojun tivesse escolhido lutar até o fim, eles teriam pago um preço terrível para derrotar o reino da lua ardente. Contudo, em um acesso de raiva, Yunshi destruiu seu mais forte comensal da lua com um único golpe de sua palma e destruiu o imperador divino, da lua ardente com um único golpe de sua espada. O poder imperioso que ele havia demonstrado, um poder que pertencia a ele. No domínio dos deuses, derrubou as convicções e crenças do reino da lua ardente em um único instante. Eles se submeteram sem que um único tiro precisasse ser disparado. Quanto ao reino do saqueamento anímico, se Xiuyou não tivesse sido sua mestra e eles estivessem em um relacionamento de benefício mútuo, ela poderia ter se tornado o inimigo mais terrível com quem eles tiveram que lidar dentre os três imperadores divinos. Este foi um empreendimento de tirar o fôlego,
Algo que nunca havia sido realizado na história da região Divina Norte, mas na realidade. Nem mesmo uma única batalha desesperada ocorreu. Yuan-Shi abriu os olhos e falou em voz baixa, de volta ao reino dos deuses. Me movi como se estivesse andando sobre gelo fino e esbarrei nos ombros com a morte inúmeras vezes. O mundo só ouviu falar da minha fama cada vez maior, da minha auréola cada vez mais brilhante. Ninguém sabia das lutas de vida e morte que tive que enfrentar para chegar onde estava. Os olhos dourados de Qian Yinger silenciosamente se voltaram para Yuan-Shi. A maior luta, de vida ou morte que ele teve que passar no reino dos deuses foi uma situação na qual ela o mergulhou. O mais próximo que ele já esteve da morte e a maior tortura que ele já experimentou em sua vida vieram dela. Fiquei grato por todas as bênçãos que a vida me deu, então considerei salvar o mundo como um dever e uma missão que tinha que cumprir. Achei que era o Messias que os seus escolheram. Eu até fiz essa pergunta extremamente arrogante ao Shin. Você não quer que seu pai se torne o herói que salvou o mundo? A. Yuan-Shi levantou lentamente a cabeça em direção ao céu. Nuvens negras agitavam-se nos céus enquanto ele falava, a região Divina Norte. Nesta terra árida e cruel de trevas, pensei que apenas provações e maldades sem limites me aguardavam. No entanto, mesmo que o caminho para se tornar o Messias tenha sido repleto de perigos e morte, a jornada para o demônio, esta descida às trevas, parece ter sido guiada pela própria mão do destino. Seu olhar começou a ficar frio e sinistro quando ele disse com uma voz ainda mais profunda: acontece que sempre me enganei sobre minha razão de ser, minha própria identidade. Eu nunca deveria ser algum tipo de santo que salvaria o mundo. Eu sempre estive destinado a ser um Lorde Demônio que traria calamidade. Mas agora, o que eu realmente quero saber é... Ele começou a rir e seus lábios se curvaram em um sorriso frio e perverso. A luz diabólica em seus olhos ficou ainda mais sinistra quando ele disse: quem nas 3 regiões divinas será o herói que finalmente me matará e salvará o mundo no final? Ei! Qian Yinger bufou com essas palavras com desdém. Um Lorde Demônio que traz calamidade? Mesmo que você salvasse o mundo 10 vezes, ainda haveria incontáveis homens no reino dos deuses que babariam só de pensar em cortá-lo em pedaços. Só porque você dormiu com a rainha dragão e com a deusa. Yuan-Shi lançou um olhar para ela. O vento frio pressionou suas roupas contra seu corpo, revelando suas curvas encantadoramente belas. Ele riu zombeteiramente. Foram vocês que se apresentaram a mim, mas eu sou o grande pecador aqui, que piada. Então você merece ser despedaçado o tempo todo. A voz de Qian Yinger parou e seus olhos dourados se voltaram para ele. Então Shen-Shi também se apresentou a você? Yuan-Shi. Qian Yinger se inclinou para a frente e seu peito luxuoso se agitou quando ela começou a rir desenfreadamente. Exatamente como esperado. Quanto mais pura e nobre uma mulher parece, mais obscena e desenfreada ela realmente é. Calhe a boca, Yuan-Shi a repreendeu friamente. Vou dizer isso pela última vez. Você não deve dizer nada de ruim sobre ela. Coisa ruim? Qian Yinger revirou seus lindos olhos despreocupadamente. Quando você usa essas palavras para me descrever, você chama isso de grande elogio. Mas quando se trata dela, torna-se algo desagradável. Yuan-Shi ficou chocado com aquela resposta. Parece que esta rainha chegou na hora errada. Uma voz algodoada e diabólica que poderia derreter ossos ecoou no ar. Xiuyou desceu do céu e nenhuma névoa negra cobriu seu corpo desta vez, revelando completamente seu lindo rosto e figura diabólica. O pequeno sorriso que brincava em seus lábios era tão fascinante que poderia enfeitiçar um homem 1000 vezes e seu corpo requintado parecia ter sido esculpido pelo escultor mais habilidoso e lascivo do universo. A chegada dela fez com que Yuan-Shi se levantasse como se fosse por instinto. A testa de Qian Yinger enrugou-se. Qian Ying. As sobrancelhas de Xiuyou se arquearam em crescentes enquanto ela ria. Posso pegar Yuan-Shi emprestado por um segundo? Xiuyou só deu um único passo gracioso à frente, mas seus seios amplos já começaram a balançar de uma forma sedutora e provocante. As sobrancelhas de Qian Yinger se contraíram violentamente enquanto ela girava a cabeça na direção de Xiuyou. Ela disse com um bufo frio: não vou emprestá-lo para você. Uma fragrância encantadora e delicada assaltou suas narinas quando Xiuyou apareceu ao lado de Yuan-Shi. Ela lhe deu um sorriso sedutor enquanto dizia: você disse claramente que queria fazer desta rainha a imperatriz de Yuan-Shi, mas você está preso a ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não está nem disposto a dar a esta rainha um pouquinho dele.
As 9 crianças ao meu lado, e até mesmo a própria rainha, continuam reclamando sobre a situação enquanto esperamos ansiosamente por uma resolução da sua parte. Sua respiração quente e gentil acariciou o pescoço de Yunxi. Yunxi não vacilou, mas sentiu seu corpo esquentar rapidamente enquanto seu sangue começava a ferver incontrolavelmente. Para Yunxi, o aspecto mais assustador de Xiuyao não era sua alma de imperadora diabólica. Pelo contrário, era a sedução demoníaca que ela exalava a cada respiração que respirava, algo com que os seus a abençoaram desde o início. Naquela época, ela havia usado o rosto lindo e gelado de Mu Xuanyin, e seu corpo de deusa, uma beleza fria que lembrava um lótus de gelo orgulhoso e elevado, para empurrá-lo ao limite. O efeito só foi amplificado agora que ela se aproximou dele como a encantadora rainha diabólica. As palavras de Xiuyao fizeram que Inger girar em sua direção. Enquanto ela olhava para aquelas curvas diabólicas que faziam até mesmo o coração de uma mulher palpitar, um sorriso suave cruzou seu rosto enquanto ela dizia: Xiuyao, eu continuo endossando que você se torne imperatriz de Yunxi e esta também é uma das condições de nossa vida. Aliança e sinceridade um para com o outro. Porém, a única pessoa que pode dormir com ele sou eu. Essas são duas coisas distintas. Você entende o que estou dizendo? Yunxi? PFFFT. Xiuyao deu uma risadinha sedutora. Uma infinidade de ondulações encantadoras dançaram em seus olhos e até mesmo Inger foi forçada a desviar rapidamente o olhar. Como posso ajudá-lo? Yunxi perguntou enquanto exalava silenciosamente. Mesmo que ele estivesse fazendo o possível para controlar suas ações, ele ainda tentava evitar olhar dela de uma maneira pouco natural. Ele ainda não tinha descoberto como deveria interagir com Xiuyao. Há duas coisas na agenda. Os lindos olhos de Xiuyao se inclinaram para Yunxi enquanto ela sorria para ele. O primeiro assunto com o qual temos que lidar é esse. Sua grande cerimônia de coroação será realizada em 7 dias e todos os heróis da região Divina Norte terão se reunido para testemunhar, mas você ainda não decidiu seu título como Imperador Divino. Como primeiro mestre diabólico da região Divina Norte, seu título imperial é realmente muito importante. Capítulo 1700. Yunxi sobe ao trono. 2. Yunxi realmente ainda não tinha pensado em seu título imperial. Um imperador divino era uma existência que estava no auge deste universo. Todos aqueles que ascenderam ao trono o fizeram pelo poder ou para perseguir o pico do profundo caminho. Eles se elevaram acima de todas as outras criaturas vivas e dominaram toda a criação. Mas Yunxi só queria vingança. Para ele, seu título imperial não tinha absolutamente nenhuma importância. Desde que você tocou nisso, você já deve ter algo em mente, respondeu Yunxi, incisivamente. Na verdade, tenho 2 títulos em mente, respondeu Xiuyao languidamente. O primeiro tem a ver com o fato de que você herdou o sangue diabólico e a arte diabólica da Imperadora Diabólica Punidora dos Céus. Você é o único sucessor dela. Portanto, é inteiramente razoável que você herde o nome Impera Diabólica Punidora dos Céus também. Este título imperial teria autoridade insuperável na região Divina Norte. A testa de Yunxi franziu levemente enquanto ele perguntava, e o segundo? Imperador herege. Xiuyao continuou com uma voz cativante. Seu destino mudou no momento em que você herdou o legado do Deus maligno. Para você, que tem os poderes do Deus herege correndo em suas veias, também não seria inapropriado assumir o título dele. Além disso, a palavra herege não é boa nem má. Inclui falta de moderação e desdém, o que está de acordo com a mudança que o seu destino e estado de espírito tomaram. Xiuyao terminou de falar. Contudo, ela não pediu a opinião de Yunxi. Seus lindos olhos se voltaram para Inger. Então, o que você acha? Inger respondeu com uma expressão fria e severa. Ele não é a imperadora diabólica punidora dos céus, nem é o deus herege. Ele é único e incomparável. Ele é Yunxi, alguém que não precisa do prestígio ou títulos de nenhuma outra pessoa. Oh! Xiuyao deu um pequeno sorriso enquanto seu olhar baixava ligeiramente. Parece que você já tem um título em mente. Mestre Diabólico do Norte, Imperador e Inger anunciou com um olhar feroz. As nuvens cobrem a cúpula azul do céu, desde tempos imemoriais e ignoram toda a criação desde o início. Suas nuvens descerão e engolirão o mundo inteiro, derrubarão a terra e os mares e sua ira será como o trovão dos próprios 9 céus. Além disso, esse é o sobrenome dele. Já que ele é coroado imperador, a palavra Yun estará enraizada nos corações de toda a criação.
Qian Ying'er tinha acabado de terminar a frase, mas seus lábios se moveram levemente. Sua testa franziu levemente enquanto ela dirigia suas palavras para Xiuyao usando transmissão de som. Essa também é a glória eterna que ela pode conceder à sua família e os membros do clã. A razão pela qual ela disse essas palavras foi porque ela queria que a palavra se elevasse acima de tudo, para que ele pudesse eliminar um pouco da profunda culpa que sentia por sua família. Dessa forma, ele seria capaz de conceder glória eterna à sua família e ao seu clã. Ele os imortalizaria dessa maneira. Comparada à hostilidade de Qian Ying'er em relação a ela, algo que claramente havia aumentado drasticamente desde antes, Xiuyao não demonstrou a menor intenção de engajá-la. Em vez disso, ela deu um pequeno sorriso a Qian Ying'er enquanto inclinava a cabeça e elogiava suas palavras. Muito bom. Mestre Diabo Imperador Yun. Está decidido então. Qian Ying'er. Yun-Shi levantou sua cabeça. Eu ainda nem dei minha resposta. O segundo assunto é sobre aquela moça do Reino da Luz envidraçada da região Divina Leste, disse Xiuyao. Yun-Shi ficou surpreso por um momento. Ele se virou violentamente. Shui Meiyin. O que aconteceu com ela? Xiuyao nunca havia interagido com Shui Meiyin em sua verdadeira forma antes, mas como Mu Xuanyin, ela conheceu mais de uma vez. Naquela época, ela havia facilitado sozinha o casamento de Yun-Shi e Shui Meiyin. Embora seus esforços tivessem sido todos desperdiçados no final. Aproximadamente 2 anos atrás, Xiuyao respondeu languidamente. A notícia de que o Reino da Luz envidraçada fornecia refúgio para você foi divulgada eles foram punidos pelo Imperador Divino Lunar. As 3 palavras, Imperador Divino Lunar simultaneamente irritaram os nervos de Yun-Shi e Qian Ying'er. O núcleo de Yun-Shi tremeu violentamente enquanto ele rosnava em voz baixa. O que você quer dizer com punido? A voz diabólica de Xiuyao foi gentil e sem pressa quando ela respondeu. Houve rumores de que o Rei do Reino da Luz, envidraçada, Shui Qianyan, assumiu a responsabilidade por todo o assunto. O Imperador Divino Lunar queria executá-lo imediatamente, mas felizmente para ele, o Imperador Divino do Paraíso Eterno conseguiu intervir na hora exata. Ele defendeu a causa e pediu misericórdia ao Imperador Divino Lunar, então Shui Qianyan ficou aleijado. Mas, ao mesmo tempo, Shui Meiyin também foi condenado à prisão, no reino do Deus Lunar por 1000 anos. Yun-Shi não falou nem se moveu. Mas uma malícia sombria apareceu em seu rosto. No coração de Yun-Shi, havia apenas uma outra terra pura na região Divina Leste além do reino da Canção de Neve. Havia apenas uma outra garota que ainda escolheu abraçá-lo enquanto suas lágrimas manchavam suas costas, mesmo depois de sua escuridão ter sido exposta ao mundo ter se tornado sua inimiga. Naquele dia, um dia tão frio que parecia que ele havia sido mergulhado em um inferno de gelo, era sua única fonte de calor. Depois que Shui Qianyan ficou aleijado, ele deixou sua posição como rei do reino Shui-Jiu e tem sido rei do reino da luz envidraçada desde então. Quanto a Shui Meiyin, não houve nenhuma notícia dela desde que foi aprisionada no reino do Deus Lunar. O reino da luz envidraçada tentou visitá-la muitas vezes, mas eles sempre foram expulsos quando o fizeram. Rachadura. Yun-Shi apertou seus punhos com tanta força que seus ossos quase saíram de posição enquanto ele rangia os dentes de raiva. Naquela época, ele havia deixado o reino da luz envidraçada no instante em que acordou. Além disso, ele fez o possível para cortar todas as relações com eles e apagar qualquer evidência que os envolvesse. Mas no final, eles ainda estavam implicados em grande medida. Não importa como o mundo veja você, você sempre será melhor. Melhor pessoa que já existiu em meu coração. Então, por favor, permaneçam vivos. Você e todos os seus entes queridos devem permanecer vivos. Ok. Naquela época, quando se encontraram pela última vez, os lembretes gentis que ela soluçava em seu olhar cheio de lágrimas foram a luz preciosa que o impediu de cair completamente na escuridão durante os meses que se seguiram, os meses mais sombrios de sua vida. Imperador Divino Lunar. Xie Qinjui. Os olhos de Yun-Shi endureceram enquanto fios de intenção assassina selvagens se entrelaçavam caoticamente em suas profundezas. A bela e comovente destruição da estrela polar azul foi o pesadelo mais cruel de toda a sua vida. Seu ódio e intenção assassina por Xie Qinjui estavam definitivamente acima dos de Zhou Shuzi. A Imperadora Divina Lunar está fazendo jus ao seu título de Imperadora Divina. Ela realmente é impiedosa e decidida o suficiente para ser uma, disse Qian Ying'er em voz baixa antes de lançar um olhar preocupado para Xiuyao.
O que Xie Qingyue fez foi completamente normal. Em primeiro lugar, ela seria capaz de se desassociar completamente de qualquer associação que tivesse com ele, expurgando todas as dúvidas que lhe eram lançadas por já ter sido esposa do demônio. Em segundo lugar, ela foi capaz de remover qualquer possibilidade de desastres futuros que pudessem surgir do profundo amor de Shui Meiyin por Yunxi. Como a impiedosa e decisiva imperadora divina lunar, ela definitivamente usaria esse motivo perfeito para obter controle completo sobre Shui Meiyin, que possuía alma divina imaculada e poderia potencialmente causar muitos desastres. Não há necessidade de esperar até que a cerimônia de coroação termine. Yunxi falou lentamente e rosnou em voz baixa: vamos começar a reunir as tropas. Despache o Jin para a região divina leste agora. Isso parece um pouco precipitado. Shu Yao desviou o olhar para ele e respondeu. No entanto, já que este é o comando do mestre diabólico, como posso recusar? Ela já partiu há uma hora. Ela entendia Yunxi muito bem. Ela já havia previsto qual seria a reação dele quando lhe contasse sobre Shui Meilin. Mas ela não tinha a intenção de manter Yunxi no escuro. Nenhum homem gostava que lhe escondessem segredos, mesmo que as razões para isso fossem boas. Yunxi não disse uma única palavra. Ele soltou um longo suspiro. Sua figura brilhou e ele começou a descer do Sousuke. Ele precisava encontrar um lugar para se refrescar. Oh! Os lindos olhos de Shu Yao olharam para Qian Yinger. Por que você não seguiu? Você não tem medo que outras mulheres possam tirar vantagem da situação? Qian Yinger olhou para ela. Era como se ela estivesse tentando ver as profundezas de sua alma através das janelas dos olhos. Dado quão isoladas a região divina norte e a região divina leste estão uma da outra, você deve ter se esforçado muito para obter informações tão detalhadas. Como a calamidade eterna das trevas tornou nossos corpos perfeitamente compatíveis com a escuridão, a possibilidade de expor nossa aura de escuridão fora da região norte diminuiu drasticamente. Então, Xiu Yao continuou, seus olhos ardendo com uma sedução nebulosa. Isso não é mais tão difícil obter informações. Por outro lado, ainda é extremamente difícil para as outras 3 regiões divinas tentarem reunir qualquer notícia sobre nós. Por que você veio aqui, especificamente para contar a ele sobre aquela garota do Reino da Luz envidraçada? Qian Yinger perguntou. Ele não deveria estar entediado o suficiente para mencionar algo sobre ela para você. Garota. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Xiu Yao. Posso chamá-la assim, mas temo que você não possa. Depois que ela passou por esses 3.000 anos no reino divino do paraíso eterno, ela poderia ser considerada sua irmã mais velha em termos de idade e antiguidade. Responda a minha pergunta. Qian Yinger mais uma vez fez a mesma pergunta. Quem é você exatamente? Eu vou te contar depois da grande cerimônia de coroação. Embora Xiu Yan falou suavemente, seria melhor para você se não soubesse. Qian Yinger não insistiu mais na questão. Mas ela também não saiu para procurar por Yunxi. Ela mudou de assunto enquanto fazia outra pergunta a Xiu Yao. Você sabe quem é Xie Qingyue? Eu faço. Xiu Yao respondeu. Talvez eu até entenda melhor do que você. Oh! Qian Yinger não se preocupou em questionar suas palavras. Ela fez outra pergunta. Então, com base no que você entende dela, que tipo de pessoa ela é? O pequeno sorriso de Xiu Yao desapareceu. Seus olhos foram obscurecidos por uma camada de névoa escura. Eu carrego a alma de uma imperadora diabólica e costumava me gabar de que minha habilidade de ver através dos outros era incomparável. Mas Xie Qingyue prejudicou muito minha confiança nesse aspecto. Naquela época, meu julgamento sobre Xie Qingyue era que ela era alguém que nunca machucaria Yunxi. No final, ela foi a pessoa mais cruel e impiedosa com ele. Qian Yinger deu uma risada fria. É por isso que dizem que o mais difícil deste universo é conseguir ver com clareza o coração de uma mulher. Xiu Yao olhou para os orbes dourados de Qian Yinger, seus lábios fazendo beicinho levemente. Afinal, as mulheres são muito inconstantes. As sobrancelhas douradas de Qian Yinger se uniram. Você está falando de mim? Xiu Yao sorriu levemente. Quando você tirou as roupas de Shanin no reino das ruínas centrais, você realmente deve ter desejado ver a luxúria animal de Yunxi explodir para que ele violentasse Shanin violentamente. Estou correto? Qian Yinger. De volta ao reino do céu imperial, quando você estava duelando contra Yao Ji, ela perguntou que tipo de profunda arte você estava cultivando. Você disse a ela que ela deveria perguntar ao seu futuro mestre,
E você até enfatizou que ela estaria perguntando isso na cama. Qianinger. Naquela época, você mal podia esperar que Yanxi pisoteasse todas as mulheres que eram de alto status e atendiam aos seus padrões. Porque você já esteve nessas exatas circunstâncias, então você ganharia uma sensação distorcida de prazer justiça ao ver seu sofrimento infligido a outra pessoa. O olhar de Qianinger congelou ligeiramente, mas ela não disse uma palavra. A corrente que você saltou de um extremo ao outro. As palavras de Xiao tinham um tom persistente. Eu não pretendia esse resultado quando queria que você se olhasse com clareza. A alma de Qianinger foi distorcida. Seja no passado ou no presente. Mesmo quando eu me tornar sua imperatriz, o único que poderá dormir com ele é você? Xiao riu enquanto seus lábios franziam. Mesmo as prostitutas teriam dificuldade em dizer palavras tão vulgares, mas na verdade elas saíram da boca da deusa monarca Brahma. Você até as disse de uma maneira tão apressada e confusa. A maneira feia com que você se esforçou para reivindicar sua reivindicação foi pior do que a de um filhote recém-nascido. Você tem tanto medo de mim? Eu estou com medo de você? O rosto de Jade de Qianinger estava inexpressivo, mas o caos surgiu e agitou seu coração. Quase todas as palavras vindas daquela mulher assustadora à sua frente abalaram profundamente. Isso incluía as partes mais profundas dela, para as quais até ela mesma era cega. Ela estava com medo. Ela descobriu que estava realmente com medo quando as palavras de Xiao chegaram aos seus ouvidos. Naquela época, quando perdeu a família que mais valorizava, ela caiu no abismo. Agora, o medo tomava conta das partes mais profundas de sua alma e de cada fio de sua fé. Era algo em que ela nem ousava pensar, porque se perdesse algo mais uma vez. Foi exatamente como Xiao havia declarado, a deusa monarca Brahma, que antes considerava toda a criação como suas ferramentas ou forragem, agora foi reduzida a um pintinho ansioso que se perdeu. E a única que poderia salvá-la era ela mesma. Xiao avançou sem pressa e parou ao lado de Qianinger, seus ombros roçando suavemente um no outro. Ela exalou lentamente antes de falar com uma voz gentil. Você realmente não precisa ter medo de mim. Contanto que você não se transforme em outra Xie Qinjiu, eu nunca serei seu inimigo ou tirarei de você. Pelo contrário, assim como eu lhe disse desde o início. O que sinto por você é principalmente gratidão. Além disso, ela disse enquanto sua voz se tornava suave e sedutora, aguardo ansiosamente o dia em que poderei servir o mesmo homem na cama junto com a deusa monarca Brahma. Acredito que ele ficaria encantado. O corpo de Qianinger ficou dormente e Xiao já havia desaparecido quando ela conseguiu sair de seu estupor. Mas sua terrível voz diabólica continuou a permanecer em sua alma, recusando-se a desaparecer. Parecia que toda a criação havia se reunido em uma massa dentro da região sagrada do saqueamento anímico. Além disso, cada aura presente neste lugar era tão poderosa que fazia o coração bater mais forte. Nuvens diabólicas reuniram-se densamente sobre os céus do reino do saqueamento anímico, fazendo com que os céus parecessem muito mais baixos do que o normal. O céu parecia sombrio e escuro e parecia que poderia desabar a qualquer momento. Incontáveis reis e senhores de reinos se reuniram no reino do saqueamento anímico. Os reinos estelares superiores já haviam se assentado na região sagrada, enquanto uma multidão aparentemente interminável se aglomerava em torno de suas partes externas. Nuvens escuras estavam agitando o ar e uma névoa escura começou a se formar enquanto incontáveis formações escuras estavam sendo canalizadas em todos os cantos da região sagrada do saqueamento anímico. Essas profundas formações escuras usaram o artefato legado deixado pelos demônios verdadeiros para o reino da lua ardente como seu núcleo. Com os esforços unidos dos três reinos reais, a cerimônia de coroação poderia ser projetada em todos os cantos do reino divino norte. Todas as ilhas flutuantes do reino do saqueamento anímico estavam reunidas ao redor da região sagrada do saqueamento anímico. O que foi ainda mais chocante foram as três sombras gigantescas que pairavam no céu, uma visão que até causou medo nos corações dos reis dos reinos superiores que os contemplavam. Os principais profundos navios de guerra de todos os três reinos reais, Solsteling, Yelm e Burningmon, estavam aqui. Todos os três navios de guerra estavam reunidos nos céus acima do reino do saqueamento anímico. Era como se três deuses diabólicos tivessem reaparecido nesta época e estivessem atualmente desprezando todos os seres vivos da região norte. Nunca houve um espetáculo tão enorme na história da região divina norte.
Embora houvesse um grande número de profundos praticantes na região norte, um silêncio chocante preencheu tanto a parte interna quanto a externa da região sagrada. As pessoas mal sussurravam umas com as outras enquanto olhavam para o céu. Às vezes, eles até achavam difícil respirar. Porque todos sabiam que testemunhariam um momento histórico para a região divina norte. Este dia seria eternizado na história do Reino Divino do Norte. Yun-Shi, o mestre diabólico que foi coroado pelos 3 reinos reais, aquele que reinou supremo na região divina norte. Este era um esquema que os 3 reinos reais haviam arquitetado juntos. Ou era verdade que este jovem, que se dizia ser da região divina leste, que não estava vivo há 40 anos, conseguiu subjugar completamente o poder. 3 reinos reais em tão curto período de tempo. O tempo passou lentamente. Depois de um longo período de silêncio, finalmente. Estrondo. Um estrondo surdo ecoou no ar acima enquanto os profundos navios de guerra dos 3 grandes reinos reais começavam a descer, lentamente. Um poder opressivo informe e aterrorizante começou a pesar sobre eles e parecia que o céu inteiro estava lentamente pressionando seus ombros. Uma voz cheia de um poder imperial de fazer tremer a alma reverberou no ar enquanto ressoava por todos os cantos da região divina norte. Chegou a hora de receber respeitosamente o mestre do diabo. Para total espanto de todos, quem gritou essa frase foi Lian Tianxiang. O ex-imperador divino número 1 da região norte estava na verdade hospedando pessoalmente esta grande cerimônia de coroação. O choque que percorreu os corações de todos os profundos praticantes da região norte não pôde ser descrito em palavras. Lian Tianxiang tinha acabado de falar quando os 3 principais navios de guerra cessaram a descida. Um raio de luz diabólica passou pelo espaço entre os navios de guerra enquanto formava uma estrada de pura escuridão no ar. No final desta estrada de escuridão, um homem vestindo uma túnica preta estava parado no topo daquela luz diabólica. Seus olhos pareciam 2 abismos escuros quando ele apareceu diante de todos os profundos praticantes da região norte. Fim do volume 16.